Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à série de como você pode ganhar até 5 mil por mês vendendo bolos de pote. Eu vou te mostrar como preparar os recheios, montar os potes, armazená-los corretamente e, é claro, vamos falar sobre preço de venda e lucros. Então fique comigo até o final para não perder nenhuma dica importante e para acompanhar o passo a passo dessa delícia. Vamos bater no liquidificador os morangos, o suco do limão e o açúcar, até que todos sejam totalmente triturados. E aqui vai a primeira dica desse vídeo. Para essa receita eu estou utilizando os morangos congelados. Eles são super práticos, têm um preço mais em conta e o mesmo rendimento. Mas se você tiver morangos in natura, pode utilizar sem problema nenhum. O importante é que eles estejam bem maduros, pois assim você terá uma calda ainda mais saborosa. Depois que os morangos forem totalmente triturados, transfira essa mistura para uma panela e leve ela ao fogo baixo, mexendo sempre até que comece a ferver. E a segunda dica tem relação direta com a escolha dos morangos. Se você for utilizar morangos congelados, saiba que eles soltam mais água na hora do cozimento. Isso significa que a sua calda pode demorar um pouquinho mais para engrossar e chegar no ponto, tá bom? Mas é só você ter paciência e ir seguindo passo a passo que eu vou dar aqui no vídeo, mantendo sempre o fogo baixo até atingir o ponto certo. Já os morangos in natura soltam um pouco menos de líquido, então a sua calda costuma engrossar bem mais rápido. Mas o sabor no final fica maravilhoso com os dois tipos de morango, ou seja, dá para você utilizar e preparar essa calda independente da época do ano e da região em que você está. E a terceira dica dessa etapa da nossa receita é sobre essa espuma que vocês me viram acabar de retirar aqui da superfície da geleia. É muito importante que vocês retirem essa espuma com uma colher ou uma concha, como eu fiz, assim que ela começar a se formar, pois essa espuma é responsável direta por deixar a sua geleia opaca depois de pronta. Então, se você quiser uma geleia com aquele brilho lindo e uma aparência de produto profissional, essa etapa não pode ser pulada, tá bom? Quando a sua geleia estiver pronta, transfira ela para outro recipiente e deixe esfriar. Agora, se você quiser saber se a sua geleia chegou no ponto certo, é só fazer um teste bem simples. Levante a espátula e deixe cair algumas gotículas. Se ela cair muito rápido, sua geleia ainda está muito líquida, então ela precisa cozinhar um pouco mais. Agora, se ela formar pingos mais grossos e demorar a cair, então sua geleia estará pronta. Agora que a nossa calda de morangos está pronta e esfriando, vamos ao preparo do nosso recheio de leite ninho, que é um dos favoritos do bolo de pote. Em uma panela, adicione o leite condensado e o leite. Misture bem esses ingredientes até que eles sejam completamente incorporados. Depois que eles forem totalmente incorporados, será hora de acrescentar o leite em pó. Acrescente a quantidade indicada na lista de ingredientes e mexa até dissolvê-lo completamente. Quando o leite em pó for totalmente incorporado aos demais ingredientes, leve essa panela ao fogo baixo, mexendo constantemente. Você irá perceber que, aos poucos, essa mistura vai começar a engrossar e desprender do fundo da panela. Quando isso acontecer, o seu creme terá chegado no ponto perfeito. Quando o seu creme chegar no ponto ideal, transfira ele para outro recipiente e deixe-o esfriar. Você poderá observar que enquanto seu creme esfria, ele irá se tornar mais denso. Mas não tem problema, pois ainda iremos acrescentar o creme de leite e chegar no ponto perfeito. Depois que o seu creme de ninho esfriar completamente, será a hora de ajustar a densidade dele e deixá-lo com uma textura cremosa e ideal para a montagem do nosso bolo de pote. E aí entra uma etapa muito importante, acrescentar o creme de leite. Mas atenção! Faça isso aos poucos, mexendo bem a cada adição. Assim você consegue ajustar a consistência do seu recheio com cuidado e não corre o risco de deixar o recheio líquido demais e perder o ponto. A ideia aqui é deixá-lo cremoso e fácil de espalhar nos potes. E aqui vai a quarta e talvez mais importante dica deste vídeo. Você pode utilizar a marca de leite em pó que você preferir, mas muito cuidado na hora de comprar. Hoje em dia, muitas embalagens de composto lácteo
são muito parecidas com as de leite em pó. Às vezes a diferença na embalagem é mínima e nos confunde muito. Se o rótulo estiver escrito composto lácteo, não compre. Esse produto tem menos concentração de leite e pode alterar a textura do seu recheio, deixando ele mais ralo e com sabor artificial. Então, sempre leia o rótulo com atenção antes de colocar o produto que você está comprando no carrinho, combinado? Com o nosso creme de ninho pronto, vamos agora preparar o nosso recheio de chocolate, que também faz muito sucesso nos bolos de pote. Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite. Assim como fizemos no recheio anterior, misture bem até que os dois ingredientes sejam completamente incorporados. Agora vamos adicionar o chocolate em pó 50% cacau, mas em duas etapas, tá? Adicione a primeira parte do chocolate em pó agora, antes da panela ir ao fogo e misture. Em seguida, acrescente o chocolate meio amargo em barra picado e leve a sua panela ao fogo baixo, mexendo constantemente. E se você já é um inscrito aqui do canal, já sabe disso, mas não custa nada lembrar. A lista de ingredientes dessa receita estará na descrição do vídeo, assim como o passo a passo. Então, corra lá, anote a lista de ingredientes e depois vem pra cá para poder assistir detalhadamente o preparo dessa receita. Quando o chocolate em barra derreter completamente e estiver bem misturado aos demais ingredientes, será o momento de avaliar se é necessário ou não acrescentar a segunda parte do chocolate em pó. E essa é a quinta dica do vídeo. Cada marca de chocolate em pó reage de uma forma diferente, então não acrescente tudo de uma vez. Misture esse chocolate em duas etapas. Assim fica mais fácil você observar o ponto e o sabor. Se achar necessário, acrescente o restante do chocolate em pó e misture bem até que ele seja incorporado. Depois que eu adicionei a segunda parte do chocolate em pó, eu mantive o fogo baixo e fui mexendo até que o meu brigadeiro chegasse no ponto certo. Para saber se ele chegou no ponto certo, é repetir exatamente o mesmo processo que utilizamos com o recheio de ninho. Você vai ver se ele começa a desgrudar do fundo da panela e a textura ficará mais encorpada. Quando o seu brigadeiro atingir esse ponto, desligue o fogo, retire a panela e transfira o seu brigadeiro para outro recipiente limpo e deixe-o esfriar completamente. Assim também como aconteceu no creme de ninho, o brigadeiro de chocolate também ficará mais denso depois de frio. E aí é que nós vamos dar o ponto da mesma forma que nós fizemos com o brigadeiro de ninho. Iremos acrescentar o creme de leite aos poucos até ajustar a consistência. Vá acrescentando o creme de leite e mexendo e incorporando ele ao seu brigadeiro. Quando esse brigadeiro se tornar um creme fluido e cremoso, ele estará perfeito para ser colocado nos nossos bolos de pote. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a textura de cada um dos nossos recheios e também da nossa calda de morangos. Olha só o nosso recheio de brigadeiro cremoso. Olha como ele está fluido, brilhante e com aquela consistência que a gente ama. Já o creme de ninho também ficou lisinho, com uma textura bem fluida, ideal para fazer aquelas camadas bem definidas no pote. E olha só essa geleia de morango, que brilho lindo! E antes de montar os nossos bolos de pote, nós precisamos preparar uma calda simples para umedecer as camadas de massa. Você irá misturar o leite com leite condensado até que o leite condensado seja completamente diluído. Não precisa levar ao fogo, é só mexer bem. Depois transfira para um recipiente como esse com um bico ou uma abertura mais fina, para facilitar na hora de umedecer cada camada. Agora sim, vamos para a montagem do nosso bolo de pote. Eu sei que muita gente prefere cortar a massa no tamanho certinho do potinho, mas aqui vai a minha dica. Eu prefiro esfarelar a massa, fazendo assim camadas que ficam mais organizadas, bem marcadas e visualmente mais bonitas no pote. E como você pode fazer isso? Você pode ir soltando pedaços da massa com o auxílio de um garfo ou utilizar um ralador, que é o jeito que eu mais gosto porque eu acho mais rápido e prático. E, gente, não esquece, a sua participação é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento aqui do canal. Se você ainda não for um inscrito, se inscreva agora e ative as notificações para ser avisado sempre que uma delícia nova pintar por aqui. Deixe o seu like e, ao fazer isso, hype também esse vídeo. Isso ajudará a entregar o vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa receita e me conte qual a sua receita favorita. Quem sabe ela não vira o próximo vídeo aqui do canal. Compartilhe essa receita com aquela amiga que ama coisas fáceis e também quer ganhar dinheiro com doces. E salve esse vídeo para consultar sempre que você quiser. Nenhuma dessas ações custará nadinha para você, mas farão uma diferença enorme para o meu crescimento e para o crescimento aqui do canal.
Agora que os nossos recheios, a nossa calda e os nossos bolos estão prontos, vamos à montagem do nosso bolo de pote. A primeira etapa dessa montagem é colocar no fundo do pote uma camada generosa do recheio. Isso mesmo, começaremos pelo recheio para garantir que ele apareça bem bonito por fora do pote. Agora vem a camada de massa esfarelada, bem niveladinha. Essa camada precisa conversar com o recheio, ou seja, a quantidade de massa precisa estar equilibrada para que cada colherada seja perfeita. Depois que a massa estiver acomodada, regue ela com a calda de leite condensado que preparamos. Ela é quem vai deixar o nosso bolo molhadinho e irresistível. Por cima da massa umedecida, você colocará mais uma camada generosa do recheio. E a partir daqui, é só repetir esse processo. Recheio, massa, calda até finalizar o pote. Finalize sempre com uma camada do recheio como cobertura. E sobre ela você colocará a decoração, que no caso do bolo de chocolate, serão os granulados de chocolate. E antes de falar da montagem do nosso bolo de ninho com geleia de morango, eu vou falar sobre o armazenamento. O primeiro ponto, esses bolos precisam ser armazenados na geladeira tampados. Depois de você montar o seu bolo, você irá tampá-lo. Por isso é importante você montá-lo apenas quando todos os ingredientes estiverem frios. Agora você irá armazenar esse pote. Se for na geladeira, ele terá uma durabilidade de 10 dias. Se você não estiver utilizando frutas frescas. Lembre-se que as frutas frescas tendem a ter uma validade menor. Se você utilizar frutas frescas no preparo do seu bolo de pote, ele terá uma durabilidade de 3 a 5 dias. Não esqueça disso, ok? Agora, se você for armazenar os seus bolos de pote no freezer, evite congelar frutas frescas. A textura muda e fica horrível. Prefira bolos com recheios firmes, como esses que estão sendo preparados aqui no vídeo. No freezer, o seu bolo terá uma durabilidade de até 90 dias. Mas, antes de consumi-lo ou vendê-lo, você precisa descongelar ele na geladeira por 12 horas. Nunca descongele o seu bolo de pote fora da geladeira. E após descongelar ele, não congele-o novamente. Agora vamos à montagem do nosso bolo de pote de ninho com geleia de morangos, que é simplesmente um sucesso de vendas. Aqui você vai seguir exatamente o mesmo processo que utilizamos no bolo de chocolate, mas com uma pequena diferença na sequência dos sabores. No fundo do pote, você colocará uma camada generosa do seu creme de ninho. Sobre essa camada, adicione a massa branca esfarelada. Umedeça essa massa com a calda de leite condensado, igual fizemos anteriormente. Agora, venha com mais uma camada do creme de ninho e é aí que entra o charme dessa receita. Sobre o creme de ninho, você fará uma camada generosa da calda de morangos. Cubra a calda com mais uma camada da massa esfarelada, umedeça com a calda e siga repetindo o processo. Finalize com uma cobertura do creme de ninho e por cima um toque de geleia de morangos. Fica lindo e super atrativo. Feito isso, tampe bem o seu pote e leve para a geladeira. Ele pode ser armazenado da mesma forma que eu já expliquei anteriormente. Precificar o seu bolo é, na verdade, a parte mais fácil de todo esse processo. Eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma simples e sem erro. Você irá somar todo o gasto que você teve com essa receita, os ingredientes, o pote onde você irá armazenar o seu bolo, a embalagem onde você irá entregá-lo e até o custo da colher, etiqueta, gás, energia, tudo isso entra no cálculo. Depois você vai ver quantos potes essa receita te rendeu e vai dividir o valor total pelo número de potes. Assim você encontrará o custo de cada unidade. Aí vem o último passo. Sobre cada pote, você colocará um percentual de 100%, ou seja, se ele custou 4, você irá vender por 8. Dessa forma, você cobre os seus custos e ainda tem um ótimo lucro. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!